Bem-vindo à realidade. Eu tava aqui pensando esses dias, né? Eu tava vendo alguns vídeos aí na internet, as pessoas falando sobre como o ChatGPT ele valida tudo que você fala. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre validar o que você fala. O que é validar o que você fala? E quando a gente fala que o chat valida o que você fala, o ChatGPT ou enfim, qualquer IA que você use, né? A gente fala que ele não é sincero. Então, se ele não é sincero, ele não sendo sincero, ele não consegue fazer o seguinte: colocar você para pensar naquilo que você tem que pensar ou viver aquilo que você tem que viver. Então, o que eu quero dizer com isso? Basicamente é o seguinte: quando você chega em alguém, você vai falar para a pessoa e você mostra uma ideia para ela, o que você espera, né? Geralmente a gente espera ou que a pessoa valide aquela ideia. Geralmente, dependendo de para quem a gente está contando, a gente sempre vai esperar que a pessoa valide aquela ideia. Se a pessoa recusa ou fala negativamente, fala mal daquela ideia, a gente já sente uma trava a respeito da pessoa. Mas tem certas pessoas que a gente vai consultar e a gente não quer necessariamente que aquela pessoa valide o que a gente está falando. A gente quer descobrir diferentes pontos de vista sobre aquele ponto específico que a gente quer trabalhar, né? Então, quando você vai falar com um mentor, um professor, alguém mais experiente, geralmente o que você está procurando é que essa pessoa mostre para você diferentes pontos de vista que você não tenha enxergado acerca daquele problema ou daquela questão que você está querendo aplicar ou fazer. E aqui é onde entra a questão da sinceridade, que a gente entender que, na verdade, isso, né, perguntar ou pedir conselhos, não tem nada a ver com sinceridade. Na verdade, o que acontece é que isso que a gente está falando é simplesmente você ter alguém que te coloca para pensar. Então, isso não é sinceridade, né? O que é sinceridade? Sinceridade, no fim das contas, é você ser capaz de falar a verdade para a pessoa, com menos peso a respeito da consequência. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você pega, você vai falar sinceramente para uma pessoa. Então, eu quero falar aqui sinceramente para o David, por exemplo, alguma questão. Quero falar que o trabalho dele é muito bom. Eu posso falar isso com sinceridade, né? Se for verdade, sim, é claro, o trabalho dele é muito bom. Então, eu falo isso para ele. No momento que eu falo isso para ele, o que acontece? Eu fui sincero, eu falei, né? Mas acontece que a gente tem um problema que a gente vai achar que sinceridade é só falar mal da pessoa, só falar mal da pessoa. A gente tem uma visão negativa, né, sobre a Exatamente. sinceridade. Como se sinceridade fosse uma capacidade de você bater na cara da pessoa toda vez que ela viesse te pedir alguma coisa ou te perguntar alguma coisa, né? Pergunta sua opinião sobre alguma coisa e você esculacha a pessoa ali. Isso é sinceridade. Isso não é sinceridade. Isso pode ser simplesmente falta de noção, né? Sinceridade sem bom senso não passa de opinião, né? Exato. É só mais uma opinião vazia também. Mas o que eu acho mais interessante de toda essa questão é que a IA revelou pra gente, na verdade, um grande defeito nosso, como seres humanos. O nosso defeito é o seguinte: a gente não sabe pedir as coisas. É simplesmente isso. Então, a gente começou a perceber, na verdade, que existe uma falha de comunicação com as pessoas. Por que a gente está vendo tantas pessoas reclamando, falando que o ChatGPT só valida aquilo que elas dizem? O problema não é o chat, o problema é como você pede. Então, isso aqui não vai virar uma aula de engenharia de prompt, eu não vou te ensinar a fazer um prompt para pedir para o ChatGPT uma coisa. Mas o que eu quero te levar a refletir é o seguinte: que talvez você precise estudar ou talvez você precise se preocupar um pouco mais com a sua comunicação. No fim das contas, o grande trabalho da gente que é sucessor, empreendedor, empresário, é realmente a capacidade comunicativa. Porque no fim das contas, se você não é capaz de comunicar para o seu time aquilo que você quer que eles façam, aquilo que você espera deles, você não é capaz de extrair deles o melhor que eles têm. Então, a reflexão desse vídeo é a seguinte: você pode aproveitar esse momento que eu estou te falando, que o ChatGPT revelou que, na verdade, você não sabe pedir. Você não sabe pedir, você não sabe se comunicar. Se você não sabe se comunicar, você vai ter um problema de liderança muito sério. Então, eu tive sorte de ter percebido isso e tá agora lutando para ajustar isso. Mas eu percebo também, não só é uma incapacidade, como existe uma preguiça mesmo nossa de pedir as coisas da maneira correta. Então, às vezes, você pode simplesmente ir lá e falar,
ou você pode dar detalhes. Uma comparação incrível que eu vejo é que o ChatGPT, na verdade, ele é como se fosse um estagiário preguiçoso. Se você falar para ele só faça isso, faça aquilo, primeiro, ele vai demorar para fazer. Segundo, ele não vai fazer do jeito que você quer. E terceiro, ele não vai te entregar exatamente o que você espera. Então, você não pode ter preguiça de comunicar com clareza, de se comunicar com clareza. Então, quando você quer falar um problema pro ChatGPT, você precisa dar um contexto, você precisa colocar ele num contexto, você precisa se colocar num contexto, você precisa definir para ele de que maneira você quer que ele responda, o que você quer que ele te entregue. Muitas vezes até você tem que dizer para ele quais são as capacidades que ele precisa ter para te responder. Onde ele vai buscar aquela capacidade. Então, que você precisa entender. Se ele é um estagiário preguiçoso, então você precisa falar para ele quem ele é, como você quer que ele aja, como você quer que ele pense. Você precisa falar para ele o que você deseja dele, o contexto daquele seu problema e a solução que você quer que ele entregue. Não você vai pedir a solução claramente, você vai pedir como ele quer. É para ele te entregar isso na forma de um... Vou imaginar assim, por exemplo, quero montar um roteiro aqui para um vídeo do YouTube, usando a IA. Então, eu posso chegar lá e falar, chat, monte um roteiro de tal jeito para mim. Ok, isso pode acontecer. Agora, quando eu digo, eu quero que você haja como um professor de retórica que sabe fazer roteiros no YouTube, especializado em montar roteiros para vídeos explicativos e técnicos. Com essa função, com essa capacidade, eu quero que você monte para mim um roteiro estruturado em tal e tal parte, com esse tema, ou que me sugira um tema, mas seja um tema assim, assim, assado, que eu estou procurando, que tenha relação com tal e tal coisa, e você me entregue isso de maneira resumida ou detalhada, em tais e tais tópicos, no final, e me monte um PDF, por exemplo, com essas informações, ou simplesmente peça de maneira detalhada, dividida em tópicos. Ou não, me entregue de maneira detalhada um roteiro completo que eu possa usar ali para ler, literalmente ler o vídeo. Então, é esse tipo de coisa. Então você tem ali uma forma específica de se comunicar com o ChatGPT, entendendo que ele é uma pessoa preguiçosa para fazer o que você quer. Você não consegue visualizar que é uma boa oportunidade de melhoria pra gente, as pessoas que perceberam isso? Porque imagina, a gente aprendeu, meio que você tá aprendendo a gestão, porque quando você manda pro chat uma demanda, você percebe que você tá comunicando ruim, tá comunicando totalmente errado, não tá dando detalhe e espera resultado. Sim. Então, o problema volta para você e você está tendo a oportunidade de melhorar a sua comunicação para que a outra pessoa de fato entenda e te traga o resultado esperado. Sim, eu acho que o que as pessoas precisam é aproveitar essa oportunidade de que você tem, de você ter uma ferramenta em que você pede as coisas para ela te dar um retorno. Isso é incrível. Porque pensa, até hoje na humanidade, como que a gente conseguia as coisas? Era ou pedindo para uma pessoa fazer, mas uma ferramenta, como você vai lá nela, você usa, você busca e vai atrás. Agora com o IA, você pode pedir para ela e ela te dá um retorno. Melhor do que uma pessoa faria. Só que você tem que saber pedir. Eu acho que se as pessoas conseguirem aproveitar essa oportunidade para aprenderem a se comunicar, a gente vai ter lideranças melhores. E aqui eu falo com quem é sucessor, empresário e empreendedor. Se você aproveitar essa oportunidade, se você não usa IA no seu dia a dia, começa a usar e começa a estudar sobre isso. Esses dias eu vi até um cara falando, né, sobre o cara tá tão viciado em estudar sobre IA que ele estuda, ele vai dormir ouvindo podcast sobre IA, ele toma banho ouvindo aula sobre IA, e ele estuda aquilo, porque ele quer muito aprender. Ele não quer só aprender como é que a IA funciona. Para mim não faz diferença como que a IA funciona, porque eu não vou montar uma IA. O que faz diferença para mim é saber usá-la. Para saber usá-la, eu preciso me comunicar muito bem. E isso me ajuda, inclusive, a me comunicar com os meus funcionários aqui. Então, saber pedir. Eu tenho percebido isso. Um ponto. É bom a gente voltar para o início. Como foi os seus primeiros contatos com a IA e como se desenvolveu até agora para você chegar nesse ponto? Então, eu comecei a usar o GPT logo quando saiu, assim, quando saiu, assim, mais na mídia, assim, eu já comecei a usar, né? E eu lembro que era uma coisa engraçada, porque realmente ele era muito precário. O ChatGPT 3.5, ele era muito precário. Ele não fazia quase nada e as respostas eram muito genéricas, mas me ajudava demais. E eu não sabia nada sobre engenharia de prompts ou sobre comunicação, né? Já não era muito bom nisso. Eu me recordo que no início a gente usava ele como se fosse um Google, né? Sim. Um novo Google, assim. Eu usava como novo Google, mas eu gostava de usar ele para montar, por exemplo, uma coisa que eu, no início, e até hoje eu uso muito o chat para isso, é usar o ChatGPT como um auxílio para você montar sua rotina, por exemplo. Então, eu cheguei a montar
na época, rotinas de funcionários aqui da empresa usando o ChatGPT. Eu montava a minha rotina usando o ChatGPT. Porque ele é muito bom nisso, ele estrutura a sua ideia. Isso eu achava legal. Com o tempo fui percebendo os vários usos que ele tinha. Então hoje, por exemplo, de lá pra cá eu evolui bastante nessa habilidade de gerar prompts e principalmente assim, hoje eu já tenho muito mais uso para IA. Hoje eu já consigo usar o chat GPT, que é a que eu mais uso, tá? No meu dia a dia. Então assim, é claro que muita gente vai usar várias IAs, enfim. A que eu mais uso no meu dia a dia é o chat GPT. Conheço gente que usa muito a Grok, mas enfim, aí vai de cada um. Mas o que eu percebi foi que eu comecei a me esforçar por me comunicar melhor, tanto com o chat quanto com as pessoas, né? Então eu tenho esse esforço. E aí estudando, principalmente, tem um livro, tá até aqui, esse livro aqui, Como Ser um Gestor Ainda Melhor. Ele fala muito sobre você ser um líder que é capaz, liderar é você ser capaz de falar para as pessoas o que elas têm que fazer, engajar e motivar as pessoas nessa atividade e colher os resultados que você está esperando. Isso é liderança. Só que sem comunicação isso é impossível, né? Então, aqui na empresa foi assim que aconteceu. Hoje eu usei o ChatGPT, por exemplo, para, como eu falei, alguns roteiros dos vídeos que a gente grava eu monto com o ChatGPT. Outros não. Esse aqui, por exemplo, não foi montado. Tanto que, fala pra mim, esse vídeo é um vídeo sobre IA, sobre sinceridade, sobre humanidade. É um vídeo sobre tudo. Porque meio que ele te coloca pra pensar, né? Exato. Conforme ele te coloca pra pensar, eu acredito que fica tudo mais claro. Você fica mais fluido, não sei. É isso. E o que eu gosto de fazer o que eu tenho feito. Eu tenho ideias. Então, por exemplo, esses dias eu tava pensando em qual seria a minha estratégia pro YouTube, pro Instagram, enfim, pra minha marca pessoal. E eu tava usando o ChatGPT, coloquei lá algumas referências para ele de pessoas que eu admirava, que tinham marcas pessoais fortes, e falei para ele, olha, baseado assim no que você tá vendo aí, eu tenho essa ideia. Faz uma ponderação para mim dos pontos positivos e negativos de cada abordagem que eu vou fazer aqui a respeito da minha marca pessoal, da minha linha editorial, por exemplo. Então, esse aí foi outra forma que eu encontrei de usar o ChatGPT, né? Que é fazendo essas ponderações. Então, eu quero tomar uma decisão dentro da empresa, às vezes eu coloco para ele, olha, tenho essa situação, assim, assim, assado, me dá outros pontos de vista que eu não estou considerando. Esse prompt é muito bom. Você colocar lá, como eu falei, prompt completo, não tenha preguiça de se comunicar com a IA, porque realmente isso faz total diferença. Eu coloco lá o prompt completo e aí eu coloco, ao invés de pedir uma coisa específica, eu falo assim, me dê diferentes pontos de vista acerca desse problema. O que eu não estou enxergando aqui. E ele começa a me trazer insights acerca daquilo e a coisa funciona. Existe um uso também motivacional, ele pode ser ali um coach para você, às vezes, ajuda, já me ajudou também em alguns momentos. E assim vai, é assim que eu uso a IA hoje, né? Mas, com certeza, a coisa mais interessante aqui, e o recado que eu deixo é assim, IA e comunicação são coisas que caminham juntas. Como eu falei, isso não é um vídeo sobre IA, isso é um vídeo sobre comunicação e sinceridade, como eu falei. Então você precisa aprender a se comunicar e você precisa aproveitar essa oportunidade de que você tem uma ferramenta que, se você souber se comunicar, ele te dá resultado. Então aproveita para você estudar comunicação e aproveita para aplicar essas habilidades de comunicação no seu dia a dia. Tá bom? Então foi isso. Muito obrigado. Se inscrevam e deixem o seu like aqui. E comenta aí embaixo como é que você tem usado a IA no seu dia a dia. Né? O ChatGPT, você tá sabendo se comunicar bem com ele ou não? Né? Fala pra mim nos comentários. Beleza, gente? Obrigado. E segue lá no Instagram. E segue no Instagram, que é importante. Gabriel.realidade.